Olá, sétimos semestres, minhas turmas da professora Ana Bia. Então a gente vai dar continuidade ao procedimento sumaríssimo para a gente finalizar esse procedimento e aí nós entraremos nas aulas ao vivo para fazer atividade e tudo mais. Eu tinha dito para as minhas turmas que talvez essa próxima aula fosse já ao vivo, mas não consegui terminar. Eu penso que eu tenho essa agora e mais uma ainda, mas eu prometo para vocês não fazer mais aquilo que eu fiz, porque de vários vídeos, tá? Na verdade, eu acabei não me organizando com relação ao tempo dos vídeos, e aí os vídeos ficaram muito pesados e eu não conseguia subir, foi desesperador. Então, assim, agora eu já estou me organizando melhor com relação ao tempo, espero, obviamente, continuar dando conta de organizar isso daí e a gente ter as aulas com no máximo 3 vídeos, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês. Muito bem. E o que é bom também desses vídeos numa semana chuvosa e fria, né? Porque eu tenho certeza que alguns de vocês me agradeceram de não precisar acordar cedo para entrar na aula ao vivo, né? O vídeo você assiste a hora que você quiser. Agora tem um outro detalhe importante. Eu falo demais, por isso que os vídeos ficam longos, mas eu preciso contar toda a verdade para vocês. É interessantíssimo uma sala, às vezes de 40 alunos, todos eles postam lá na atividade que assistiram ao vídeo, né? Só que vocês esquecem que a gente tem acesso lá no YouTube ou no próprio Google Meet da professora Ana Bia, que a gente sabe quantos acessos teve, né? Então, se eu tenho uma turma de 40 alunos, é impossível todos postarem atividade dizendo que assistiram o vídeo e lá aparece 20, né? Ainda mais considerando que aqui a gente está falando de 5 turmas de sétimo, né? Agora tem vídeo que tá bombando, tem vídeo que tá massa. Tô virando, eu e a professora Ana Bia, nós estamos virando praticamente youtubers. Quem sabe a gente ganha vida com... Tá, mas não era para eu falar nada disso. Vamos para a matéria? Começando agora, então. Vou até pôr uma edição. Procedimento sumaríssimo. Eu vou falar agora para vocês daquela etapa preliminar que antecede o julgamento da ação penal. Então, nós temos, nessa etapa preliminar, uma fase que é policial. E a fase policial do procedimento da Lei 9.099, ela é diferente do CPP, porque aqui a gente não tem inquérito policial. Vocês viram, eu vou colocar agora aqui em cima, o artigo 69. Ele fala lá no artigo 69 que a autoridade, quando tomar conhecimento da infração, ela vai determinar a lavratura do termo circunstanciado, quem determina é a autoridade policial, o delegado, e que o artigo fala que leva a pessoa imediatamente à presença do juiz. Eu já falei na aula passada que isso dificilmente ocorre, a não ser talvez em comarcas pequenas, mas esse TCO e tudo que foi apurado ali vai ser remetido para o juizado, tá certo? Então, esse procedimento, eu disponibilizei a matéria para vocês. Então, assim, quem determina a lavratura de termo circunstanciado é delegado de polícia, tá certo? Então, qual que é o procedimento? Ele faz a ocorrência policial lá na delegacia daquela infração de menor potencial ofensivo, tá certo? E depois isso vai ser encaminhado lá para o juizado. Coloquei lá na matéria de vocês como importante a observação do artigo 77 da lei, o parágrafo 1º. O que fala esse artigo? Agora eu vou colocar o artigo, agora que eu estou aprendendo a mexer com edição, eu estou adorando isso, eu ponho o artigo na minha cara. Mas vou ler o artigo aqui para vocês e aí a pessoa de idade ela tem que botar óculos, né? Para o oferecimento da denúncia que será elaborada com base no termo de ocorrência, com dispensa de inquérito policial. Então, aqui já está dizendo que a denúncia
e às vezes a queixa-crime também, ela é feita com base nesse termo circunstanciado. Assim como no CPP, o inquérito policial serve como base para uma denúncia ou queixa-crime, aqui na Lei 9.099 nós temos o termo circunstanciado. E ele tem aqui também uma observação importante, porque vocês viram que as lesões leves e lesões culposas, elas também agora são de juizado, né? Desde que não haja violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí o finzinho desse artigo é importante para esses casos. Prescindir-se-á do exame de corpo de delito quando a materialidade estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Então, assim, por se tratar de lesão leve ou culposa, né, que teoricamente não seria tão grave, a pessoa, vamos supor que passe num posto de saúde e deu um ponto, levei um soco, eu acho que eu falei do soco na aula passada, né? Eu levei um soco na cara, levei uma copada numa festa, rave. Ai, festa, quanto tempo, né? Será que um dia a gente vai voltar a ter festa? Vamos voltar aqui. Levei uma copada numa festa, eu não, alguém, né? Passo no posto, dou os pontinhos e vou na delegacia já representar pela lesão corporal leve, tá? Um exemplo. Então, eu posso substituir esse laudo do posto de saúde pelo exame do corpo de delito. Então, o delegado, ele recebe esse laudo no lugar de me encaminhar para fazer o exame do corpo de delito. A lei fala que isso é possível. Logicamente que cada autoridade policial toma o procedimento que ele achar melhor. Mesmo que você chegue com os pontos lá na delegacia, pode ser que ele queira que você faça ainda o exame de corpo de delito. Mas a lei é clara aqui nesse artigo de dizer que não há necessidade do exame de corpo de delito se você já tiver um outro tipo de boletim médico, tá? Muito bem. Aí a gente tem dentro dessa fase preliminar uma questão judicial, que é a audiência preliminar, a famosa audiência de conciliação, que era para vocês, quem está fazendo estágio, terem assistido as audiências lá, e alguns conseguiram assistir aí essas audiências preliminares. O ideal era que assistisse a de instrução e julgamento, né? Mas se às vezes não deu, pode ser essa preliminar. Alguns alunos meus, por exemplo, conseguiram assistir. Eu tô aqui só controlando o meu tempo porque eu falo demais, né? Às vezes coisa até desnecessária, tudo bem, eu sei, mas bora lá. Então, essa audiência preliminar, ela vem para cumprir o objetivo da lei, que é fazer o acordo, que é não ter a pena privativa de liberdade, né? Então, ele tá lá, essa audiência tá lá nos artigos 70 a 72 da lei 9.099, e aí a gente tem aqui algumas características importantes. Quando você é chamado para essa audiência preliminar, você não está sendo citado, você está sendo notificado para comparecer a essa audiência de conciliação. Porque citação, conforme nós aprendemos, a gente vai ter a ação penal, a gente já tem a ação penal. Quando você é citado, o acusado é citado, a denúncia ou a queixa-crime já foi recebida pelo juiz, né? E ele tá te chamando para você ter ciência da ação penal. Aqui não. Aqui você está sendo notificado para comparecer a essa audiência, e o artigo 72 fala o seguinte, vou colocar ele para vocês. Na audiência preliminar, estando presentes o MP, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, e olha, super mega power importante, acompanhados por seus advogados. No âmbito penal, tem que ir à audiência preliminar acompanhado de advogado. Se você não tem condições de ter um advogado, eles nomeiam ali, chamam um defensor público para te acompanhar, tá? Por quê? Por que precisa do advogado nessa audiência? Porque o juiz vai esclarecer sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação
da proposta de aplicação da pena não privativa de liberdade. O que é isso, prof? É o oferecimento da transação penal. Então, assim, você tem que estar acompanhado do seu advogado para ver se a proposta que está sendo feita pelo Ministério Público está adequada com o tipo penal que você cometeu. Então, eu coloquei na matéria de vocês, deixa eu ver quanto eu tenho que cuidar aqui, eu não vou passar de 10 minutos. Então, vamos lá. Crime de ação penal privada, se o juiz designar para audiência preliminar, é para fim de composição civil. Havendo essa composição civil, ele vai homologar essa composição e essa sentença vai ser irrecorrível, ou seja, você abriu mão, né? Você está renunciando ao seu direito de queixa. Nas ações de iniciativa pública, ele faz a composição civil, mas ele pode fazer também, mesmo com a composição civil, a transação penal. E por que isso? A gente vai ver no próximo bloco o que é a composição civil e o que é a transação penal, ok?